Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou o professor Renato, estarei ministrando mais essa aula online. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o conteúdo que está sendo abordado aqui. Nos primeiros vídeos nós vimos uma parte muito conceitual, muito teórica, onde a gente conheceu os macro e os micronutrientes, a gente viu cada um deles, as suas especificidades, ou seja, a gente conheceu desde as proteínas, vitaminas, os sais minerais, a gente viu aonde encontrar eles, os tipos de verdura, legumes, carnes, entre outros. A gente viu muito conceito, muito nomezinho. Agora a gente falou também sobre a saúde do idoso, o que eles têm, mais ou menos como cuidar deles. Agora a gente vai começar a entrar na prática. A prática significa o quê? A gente pegar aquela bagagem que a gente teve de informação e trazer para o dia a dia, que o importante nosso como cuidador é trazer para o dia a dia e preparar a comida do nosso paciente, saber como preparar, como comprar e preparar essa comida. Então vamos lá, a gente precisa saber que a gente vai preparar alguns tipos de dieta, e as dietas são dieta livre, branda, pastosa e líquida. A dieta livre a gente não vai comentar muito sobre ela não, que é aquela dieta que você se alimenta no dia a dia, aquela que é livre de qualquer coisa. Dieta livre é diferente de sair comendo porcaria por aí, ou seja, nada de ficar comendo frituras, nada de ficar comendo lanches, enlatados, embutidos, não. Dieta livre quer dizer que a gente vai poder comer qualquer coisa que seja saudável. Uma alimentação saudável a gente pode comer de tudo, desde que seja alimentação saudável, e fazendo de 4 a 6 refeições por dia, lembrando que a gente tem que fracionar a nossa alimentação, a gente não tem que comer igual um desesperado para ficar com aquele estômago cheio, com empazinado, que não aguenta mais nada, chega a ficar até com falta de ar de tanto que comeu. Não é assim, tem que comer pouco. O ideal é você comer, aí te dá aquela vontade, eu tô com uma vontade de pegar mais um pouquinho. Essa vontade de pegar mais um pouquinho, você não vai lá pegar, você vai segurar ela, porque você chegou no limite certo. É comer e ainda sentir um pouquinho de vontade de comer um pouquinho mais. Então essa é a quantidade normal. Mas professor, mas aí eu vou passar fome. Não, isso não é passar fome, isso é você ter uma alimentação saudável para manter seu organismo funcionando normalmente e não ter sobrepeso, não ter acúmulo de peso no seu corpo. Ok? Então essa é a alimentação saudável. Então dieta livre eu não vou comentar muito, que é a dieta normal, você compra qualquer coisa saudável e faz para o seu paciente, é a dieta livre, não tem restrição nenhuma. Só que o nosso paciente, a maior parte deles tem restrição alimentar de alguma forma. Ou ele é diabético, ou ele é hipertenso, ou ele tem colesterol alto, ou ele tem problema renal, ou ele tem Parkinson, ou ele tem Alzheimer, ele tem algum outro tipo de demência. Ele está se alimentando por sonda, ou é gastrostomia, ou é sonda nasentérica, jejunostomia. Ou seja, ele vai ter alguma complicação alimentar. E eu tenho que saber o que eu vou oferecer para esse paciente e como tratar dele, como preparar essa dieta. Então vamos lá, eu já sei que as dietas são branda, pastosa e líquida, ok? Branda, pastosa e líquida são as principais dietas que pode vir a preparar, que eu possa vir a preparar na residência do meu paciente. Dessas dietas eu tenho que saber que elas apresentam algumas características. Ou elas são normoglicídica, normoproteica, normolipídica. Ou seja, essa palavra normo quer dizer normal. Ou seja, ela pode ter os glicídios dela normal, ou seja, os carboidratos delas vão ser normal. Esse glicídio, proteica e lipídica, lembra lá quando eu falei de nutrição, que ela vai avaliar os nutrientes em 2 grupos, os macronutrientes e os micronutrientes? Os macronutrientes, lembra que eu falei que era 3 tipos? Que a gente tem os carboidratos, as proteínas e os lipídios? Justamente aí, normoglicídica é carboidrato normal, ele vai poder comer carboidrato. Normoproteica, ele vai poder comer o quê? Proteína. Normolipídica, ele vai poder comer gorduras. Então os alimentos, essas dietas podem ser normoglicídica, normoproteica ou normolipídica.
Porém, em alguns casos, a gente vai ter que variar isso. Quando não vai poder ser... Por que é só... Primeiro, antes de falar de variar, por que somente essas 3 etapas que eu coloquei aí? Lembra que lá na pirâmide, na nossa pirâmide, eu mostrei para você que a base, a grande quantidade de alimento que a gente tem que comer, tem que ser esses alimentos aí, os macronutrientes? Então eles são o que a gente mais come no dia a dia, que a gente mais precisa deles. Então a gente vai trabalhar mais ele do que os micronutrientes. Os micronutrientes vão vir embutidos na nossa dieta normalmente. Então vamos lá. Esses normoglicídica, normoproteica e normolipídica, alguns casos a gente vai ter que alterar ou para mais ou para menos. Por exemplo, um paciente diabético. Eu vou poder dar uma dieta normoglicídica, ou seja, com muito carboidrato? Não, eu vou ter que reduzir. Então, eu vou ter que dar uma dieta hipoglicídica. O meu paciente, ele é um paciente obeso. Eu vou poder dar uma normolipídica para ele, com muita gordura? Não, vai ser hipolipídica. Ele está precisando de proteína, hiperproteica. Ou seja, a gente vai variar a nossa dieta de acordo com o que o paciente tiver. Mas vamos começar com a base que ela tem que ter normal, que o nosso paciente só precisa mudar a consistência da dieta. Depois a gente vai mudar os nutrientes da dieta, beleza? Primeiro só a consistência. A consistência é como que você coloca no prato do paciente. Se vai ser duro ou mole essa comida, ou se vai ser líquida. Vamos lá, o nosso paciente, ele está com um pouquinho de dificuldade de mastigação, a boca dele já está produzindo menos saliva, então ele está preso, se você der uma dieta livre para ele, que é mais durinha, ele não vai conseguir mastigar e engolir essa dieta. A não ser que você dê água para ele ficar tomando. Só que nem todo paciente quer ficar tomando água. Então, o que você pode fazer para melhorar a alimentação desse paciente? Você vai preparar a dieta sem nenhuma restrição, vai colocar os temperos que você coloca, fazer da forma que você faz. A única coisa que você vai ter que mudar vai ser que, em vez de você tirar no tempo que você costuma tirar do fogo, você vai deixar ela cozinhar um pouco mais. Tudo vai ser muito mais cozido. Mas cozinhar um pouco mais tentando manter a consistência da comida. Por exemplo, você faz um arroz. Aquele famoso arroz bonitinho, soltinho, que o pessoal fala que é cada um por si, Deus por todos. Em vez de você fazer um cada um por si, Deus por todos, você vai fazer um arroz um pouquinho mais papento, que é aquele unidos venceremos. Então vai ser um arroz mais papento. Ele não vai virar uma papa, mas você vai ver que ele está mais grudadinho. É quase uma papa, mas ele não é uma papa. Vai ficar um arroz papento, mas não é uma papa. Conseguiram pegar? Eu vou fazer um feijão. Vai cozinhar o feijão, cozinhar, quase derreter os grãos. De preferência, derreter os grãos, fazer ele moído, ralar o feijão, para ele ficar só aquele caldinho para jogar por cima, para não ter o caroço, para ele não precisar mastigar. Você vai cozinhar um vegetal, alguma coisa, um legume, cozinha muito até ele ficar praticamente dissolvendo, derretido, mas que ainda fique um pouquinho inteiro, mas que quase derretido. Essa é a nossa dieta branda. É onde o paciente vai ter menos dificuldades para poder mastigar. Isso vai facilitar a digestão dele, a mastigação, e ele vai engolir melhor essa alimentação. Essa é a dieta branda. Você só vai cozinhar um pouco mais, mas ainda vai manter um pouco o formato do alimento. O paciente vai olhar o prato, só vai ver que está muito cozido. Vai estar muito mole, mas não vai estar papento, vai virar um mingau não, só vai estar muito cozido. E isso também para carne, vai cozinhar, quando você for pegar ela está desfiando, soltando os pedacinhos. Por quê? Porque você cozinhou demais, isso é uma dieta branda, ok? Dieta branda. A dieta branda pode ser normoglicídica, normoproteica e normolipídica. Ok? Você pode usar os nutrientes normal que você usa no dia a dia, só cozinhar mais. Agora, seu paciente já está com mais dificuldades ainda de se alimentar, ele não está conseguindo engolir mais direito.
que você vai fazer? Você vai fazer uma dieta branda, você vai cozinhar bem os alimentos, só que agora, além de cozinhar bem os alimentos, você vai ter que processar esses alimentos. Não é processar lá no direito não e na justiça não. Você vai pegar, vai bater no liquidificador, vai usar um centrifugador, vai usar aqueles mix de bater, ou seja, você vai bater de onde você quiser, a batedeira, o que você tiver aí para bater, vai usar o garfo para amassar, você vai amassar bem até virar uma papa. Vai ficar igual a papa. A consistência, você já viram a polenta mole? Então, vai ser uma consistência de polenta mole. Ela vai ficar mole, mas não vai ficar líquida. Vai ser só amassado. Isso de ser só amassado, a gente chama de dieta pastosa, que também pode ser normoglicídica, normoproteica ou normolipídica. Então a gente já viu que dieta livre é a dieta normal que a gente faz no dia a dia, que eu me alimento, que você se alimenta, que a gente vai nos restaurantes, a gente encontra. A gente viu que a dieta branda é aquela dieta bem cozida, mas que ainda mantém a consistência da alimentação. Você vê o alimento ali, você vê os carocinhos de arroz, mesmo que ele esteja lá unidos, venceremos. Você vê os pedacinhos, se você cortou cubinhos de legumes, os cubinhos ainda estão lá, só que na hora que você coloca na boca eles estão derretendo de tão mole, de tanto que você cozinhou. Isso é uma dieta branda. Agora, quando você pega essa dieta branda e amassa ela, faz ela ficar uma pasta grossa, essa é uma dieta pastosa. E isso facilita mais ainda o paciente estar se alimentando. Aí o seu paciente vai e começa a piorar um pouquinho mais o quadro dele. Ele não está conseguindo mais se alimentar com a dieta pastosa. O que você vai poder fazer? Uma dieta líquida completa. O que seria uma dieta líquida completa? É você fazer a dieta pastosa, só que você coloca um pouquinho mais de água, aí ela vira o quê? Um caldo. Vai virar um caldo, igual você faz o caldo verde, você faz o caldo de feijão, você faz vários tipos de caldo, vai ficar aquele caldo ali. E outro detalhe da dieta líquida completa é que ela tem fibra. Você não vai peneirar nem coar essa dieta. Você só vai bater ela com água para ela ficar em forma de um caldo, bem ralinho. Não vai ficar tão ralinho, mas vai ficar meio grosso. O caldo verde não é tão ralinho, não. Então a gente já viu a diferença. Você pode fazer uma dieta branda, da dieta branda você fazer uma dieta pastosa, e da dieta pastosa você transformar ela numa dieta líquida completa. Ela também é normoglicídica, normoproteica e normolipídica. Se o seu paciente não tiver restrição, ele pode comer tudo, só vai mudar o quê? A consistência da dieta. Que antes ela era dura, que é uma dieta livre, ela ficou uma dieta mais mole, que é uma dieta branda, ela ficou uma dieta pastosa, que é uma pasta, você diluiu essa pasta com líquido, com água, aí ela virou uma dieta líquida completa. Beleza? E a gente tem a nossa dieta líquida restrita, que é aquela dieta que você vai coar ela para você tentar tirar o máximo possível das fibras. Vai eliminar as fibras, porque esse paciente não vai estar podendo se alimentar com fibra, e vai começar a mudar um pouquinho a consistência dessa dieta. Ou ela vai ter menos proteína, ou ela vai ter menos carboidrato, ou ela vai ter menos lipídio. Aí vai depender do estado do seu paciente. Aí a gente já tem uma dieta líquida restrita, ok? E dentro das dietas líquidas, a gente vai ver depois as dietas enterais ainda. Agora vamos lá. Você está lá com o seu paciente, vamos preparar a alimentação dele. Lembra que eu falei que tem as fontes de nutrientes, e as fontes de nutrientes varia de acordo com a necessidade do seu paciente? Você tem um paciente lá que tem Alzheimer. O paciente com Alzheimer em estágio inicial, ele consegue se alimentar com a dieta livre. Quando ele chega na fase intermediária, ele fica entre a livre, a branda, ou a livre, branda e pastosa. Isso vai depender. Quando ele chega no estágio mais avançado do Alzheimer, geralmente ou ela é pastosa ou ela é líquida completa. A gente vai adequando de acordo com a necessidade. Mas se o seu paciente for hipertenso, a gente vai diminuir a quantidade de sódio. Quais são os alimentos ricos em sódio que a gente tem? Vocês lembram?
E aí, conseguiu lembrar quais são os alimentos ricos em sódio? Os alimentos que a gente consegue encontrar mais sódio é o próprio sal de cozinha que a gente utiliza. Com relação ao sal de cozinha, é sempre indicado você usar esse sal natural que a gente compra, aquele saquinho, preferir ele ao sal rosa ou aos outros sal que a gente chama de sal light, sal diet. Ou seja, use o sal normal, ele tem uma concentração menor de substâncias nele. Outro alimento que contém muito sódio, por exemplo, grãos. Os grãos apresentam bastante quantidade de sódio, alguns mais do que outros. Por exemplo, grão de bico é rico em sódio. Algumas verduras são ricas em sódio, tem muito sódio. O espinafre, por exemplo, tem um teor um pouquinho mais de sódio. Temos que saber dosar isso. Diminuir a quantidade de sódio do meu paciente na hora de fazer a refeição dele. Meu paciente tem Parkinson também, ele tem dificuldade de se alimentar. O paciente com Parkinson, dependendo do espasmo que ele tenha, se for muitos espasmos na região do pescoço e ele ficar mexendo demais, qual o tipo de comida mais indicada para ele? Uma pastosa, uma branda seria mais indicada para ele comer, que fica mais fácil, mais difícil cair da boca dele a pastosa do que a livre e a líquida. Aí, ou seja, a gente tem que saber adequar o nosso paciente. O meu paciente é renal. O meu paciente renal, ele vai comer qual dessas dietas? A livre, a branda, a pastosa ou a líquida? O paciente renal ele vai ficar entre a livre e a branda, porém a dieta dele não é normoglicídica, nem normoproteica, nem normolipídica. Ele tem uma restrição muito grande que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ter que saber adaptar cada uma delas. Meu paciente é diabético. Meu paciente diabético, ele vai comer qual dessas dietas? Ele vai comer a livre. A não ser que ele já tenha for um idoso já acamado, ou é um idoso que tenha problema de deglutição, que você vai mudar para branda, para pastosa, para líquida, mas a dieta dele é a livre. Professor, como assim? O diabético não tem que fazer um monte de restrição? Sim, ele tem que fazer um monte de restrição, só que ele não está impossibilitado de comer as coisas. Ele tem que comer em menor quantidade, na quantidade certa, nos horários certos, ele tem que saber fazer a sua dieta. A dieta dele é bem rigorosa, mas não é restrita. Ele consegue comer tudo, a não ser que ele já esteja descompensado, a diabetes está de difícil controle, aí sim vai ficar com uma restrição, uma dieta mais severa, até conseguir regularizar as taxas de glicemia, as taxas de glicose dele, controlando as taxas, e se ele estiver fazendo algum tipo de atividade física, exercício físico, com a dieta certa ele consegue comer de tudo. Ou seja, você não vai comer todos os dias batata, mas ele vai poder comer um pedacinho, uma porção, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ele vai poder comer pão, que é o derivado do trigo, 1 a 2 vezes por semana. E isso de acordo com a restrição dele, de acordo com o índice de glicose dele. Então, para isso, precisamos também ficar fazendo o exame de glicose do paciente, ter o controle, administrar as medicações na hora certa, aplicar as insulinas, para a gente poder regularizar esse paciente. Então, pessoal, essa parte de tipos de dieta ela é bem tranquila. Ela é bem tranquila. Eu acredito que todos vocês saibam preparar uma dieta, fazer comida, fazer alguma coisa na cozinha, pelo menos o famoso pilotar o fogão, ligar o fogão, preparar, lembrando daqueles cuidados com a alimentação. Escolher bem os alimentos, só alimentos saudáveis, lavar bem antes de processá-los, de preferência separar tudo antes de fazer, aonde você vai fazer a alimentação do paciente. Se você tiver um material somente para ele, é mais indicado. Desde a panela até onde vai ser servido, é ideal que tenha somente um específico para o paciente, separado do pessoal da família. Sempre coloque o seu paciente para se alimentar junto com a família dele, para ter contato durante a alimentação, o almoço junto, o jantar junto, café da manhã e da tarde junto. Isso se for possível. Se não for possível com a família, faça junto com você. Isso se ele estiver se alimentando sozinho. Caso ele não esteja se alimentando sozinho, você vai ter que primeiro dar o almoço a ele, primeiro fazer as coisas para ele, para depois você fazer para você.
que a gente está lá para servi-lo, não para ser servido primeiro. O famoso venha a nós o vosso reino, mas nada de ser feito à sua vontade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ela é bem pequena, bem tranquila. Eu espero que vocês tenham se atentado bastante a essa questão de que com a dieta livre você pode cozinhar um pouquinho mais, ela virar branda. Você amassou essa dieta branda, ou bateu ela no liquidificador, centrifugou ela, fez alguma coisa com ela, ela virou uma massa, uma papa, fez uma dieta pastosa. Você diluiu essa dieta pastosa, você tem uma dieta líquida, ok? Então é bem tranquilo você fazer os tipos de dieta. Só lembrando que a consistência e o sabor da dieta tem que ser agradável. A apresentação, quando você coloca no prato, onde você vai servir, tem que ser bonitinho para chamar a atenção do paciente idoso, já que ele já não tem muita vontade de comer por causa do processo de envelhecimento. Então tem que ser bem apresentável e ter um bom sabor e um bom cheiro, ok? Então vamos para a próxima aula, a gente se vê mais para frente. Até a próxima.